Ainda tem disposição ainda? Amém? Não sairemos daqui de mãos vazias, né? Lucas capítulo 7, do verso 36 ao verso 39, um texto que eu gosto, já preguei algumas vezes em cima dele, mas eu quero basear neste texto aquilo que Deus deu no meu coração, falando sobre o lugar de intimidade. Lugar de intimidade. Lucas 7, do 36 ao 39, diz assim a palavra do Senhor: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, repita comigo, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, preste atenção nisso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Porque é pecadora. Queridos, o lugar de intimidade é o tema dessa mensagem. E quando eu analiso a história dessa mulher, já analisei por diversas vezes, mas a cada análise que se faz é um aprendizado. A cada análise que se faz você consegue perceber o quanto esse texto ele é rico e nos ensina muitas coisas. Mas uma das coisas que nós aprendemos aqui, só para te situar, o livro de Lucas ele é um livro que vai trazer muito a ênfase do pecado. Se você parar bem para analisar, por exemplo, Lucas capítulo 15, que é considerado, teologicamente falando, o capítulo dos perdidos, né? Porque ali você tem a parábola da moeda, a parábola, no caso da dracma, né? A parábola da ovelha, você tem ali a parábola do filho pródigo, você tem, no próprio livro de Lucas, você consegue perceber algumas falas de Jesus, trazendo o entendimento para as pessoas da sua convivência, ou que ouviam a sua mensagem, a sua pregação, dele falando acerca do pecado, né? Explicando o que significava estar nele, explicando. Óbvio que João, teologicamente falando, depois vai pegar Lucas como uma fonte e vai esclarecer um pouco mais. Nós temos ali João capítulo 15, João capítulo 14, falando sobre todo aquele ramo, todo ramo que não está nele não pode por si só produzir frutos, enfim, e por aí vai. Só que o livro de Lucas, quando vai falar sobre pecado, né, vai trazer o entendimento para nós do que as pessoas tinham como percepção do que era pecado. Da mesma medida ou da mesma forma, Lucas também me ensina que Jesus ele foi na contramão daquilo que as pessoas entendiam por ser pecado. E a primeira coisa que eu quero que você perceba nesse texto é que há um peso de acusação. Vai prestando atenção nisso. Há um peso de acusação sobre a vida dessa mulher. Porque o primeiro ponto que eu quero pegar com você aqui é: essa mulher, ela já estava dentro da casa. A Bíblia não diz que ela, como os outros, vem de fora e entra na casa. A Bíblia não diz que ela foi convidada por alguém para estar na casa. Mas o texto informa para mim e para você que ela chega por detrás de Jesus. E quando ela chega por detrás de Jesus, isso quer dizer para mim e para você que ela já estava na casa. E ela era pecadora. Não foi isso que a Bíblia diz? Não foi isso que o fariseu exclamou? Não é isso que ele
de forma sarcástica diz: se este for a profeta mesmo, saberia quem é que beija os pés dele, quem é que fala com ele, porque ela é uma pecadora. Então o pecado dessa mulher, viu Zé, tinha a ver com a prostituição. Essa mulher era uma prostituta. Nós não estamos falando de Maria, aquela a quem Jesus expulsou 7 demônios. Não, é uma outra mulher aqui. É uma mulher que não tem nome. A Bíblia não faz muitas referências a ela, mas nós entendemos que a Bíblia faz referência. Nós entendemos que há um contexto. Nós entendemos que há um grupo de pessoas religiosas, viu, Cláudia, apontando o pecado da mulher, dizendo que ela era uma pecadora. Então há um peso de condenação sobre a vida dela. E uma das coisas que me chama a atenção é que enquanto os fariseus estão murmurando, falando sobre isso, não só as palavras dizendo que ela era uma pecadora, mas os olhares também de acusação já diziam quem aquela mulher era. Amém, gente? O olhar de acusação já dizia quem era aquela mulher. Quantos aqui já não passaram por alguma situação que um olhar já disse mais do que 1000 palavras? Quantos aqui já não se sentiram rotulados porque um olhar já trouxe a condenação que a pessoa precisava? Sim ou não? É a mesma coisa que está acontecendo com essa mulher. Agora, tenta entrar comigo. Gente, eu tenho um problema muito sério. Eu vou pedir, na hora da mensagem, por favor, gente, não entra em redes sociais, não acessa o celular, evita a movimentação dentro da igreja, porque como eu já expliquei aqui para vocês, eu não prego com esboço, eu só tenho apontamentos. Então, eu preciso que você entenda, que você entre comigo na revelação de Deus. Amém, gente? Tudo bem? Então vamos lá, prometo tentar ser breve aqui. Então o que nós temos é um olhar de acusação sobre essa mulher. Não bastavam as murmurações, mas existe um olhar de acusação sobre ela. Agora olha que coisa interessante. A mulher estava ali numa condição de pecadora. A mulher estava ali como uma prostituta, porque é isso que o texto diz, é isso que o contexto diz. A mulher estava ali numa condição que até então ela tinha entrado naquela casa, pastor Fábio. Ela tinha entrado naquela casa para que ela pudesse mais uma vez cumprir com o seu ofício, assim eu posso dizer. Mas qual é a situação aqui? Eu costumo pregar aqui na Manancial dizendo o seguinte: aonde Jesus entra, alguma coisa precisa acontecer. Aonde Jesus entra, o cenário muda. Aonde Jesus entra, a tristeza dá lugar para a alegria. Aonde Jesus entra, queridos, a doença dá lugar para aquilo que é saudável. Aonde Jesus entra, aquele que estava acabado, caído, esmurecido, Ele é capaz de trazer essa pessoa de volta e dizer o quanto ela tem valor. E não foi diferente do que está acontecendo aqui. Porque essa mulher, ela já estava na casa para cumprir mais uma vez com o seu serviço. Ela estava na casa para que mais uma vez pudesse deitar não sei com quantos homens naquela noite, naquela festa. Mas a questão aqui é, alguém diferente estava nessa reunião. Alguém diferente foi convidado para essa reunião. Quem é, pastor? Jesus, é claro. E quando Jesus entra naquele cenário, aquele lugar de promiscuidade, aqui se estiver muito alto aí, por favor, me ajuda aí, Rodrigo, tá? Se estiver muito alto, controla aí. Aquele lugar de promiscuidade, aquele lugar de sujeira, aquele lugar de pecado, aquele lugar começa a dar lugar para o ambiente da presença de Jesus. Você está entendendo isso? Porque ela estava na casa para cumprir com o seu ofício. Quantos aqui já não passaram por uma situação que quando chegou ali aos 45 do segundo tempo, você foi livrado? Me ajuda aí, Débora. Aos 45 do segundo tempo você foi livrado. Eu tenho aqui o próprio Rodrigão contando uma experiência. O Ricardo, desculpa, Ricardo.
Posso falar? Se não puder, não dá para dizer que não. Posso mesmo? Ricardo também é policial. E ele me contando que, cara, o livramento que ele teve uma vez, cara, ele não consegue entender ainda como aqueles tiros de fuzil não pegou nele. Ele estava num lugar, ele estava vivenciando uma situação, e aos 45 do segundo tempo, aquele lugar deixou de ser lugar e passou a ser um ambiente do livramento de Deus. Você está entendendo isso? O que está acontecendo com essa mulher? Existem lugares que nós estamos, que eles deixam de ser um lugar e passam a ser um ambiente do livramento de Deus, o ambiente da transformação de Deus. É o que está acontecendo com ela. Ela foi naquela casa para cumprir com o seu ofício, para deitar com aqueles homens, mas em algum momento o lugar foi tomado, em algum momento Jesus entrou na história, em algum momento ela entendeu. Eu fico imaginando essa mulher, quem sabe deitando na cama, eu fico imaginando essa mulher, quem sabe já seminua, mas quando ela entende a atmosfera, o ambiente sendo tomado, ela bota sua roupa de volta, ela pega o seu precioso perfume. Quem sabe ela não tinha levado aquele vaso para se perfumar para os homens, mas ela pega aquele precioso perfume e ela transforma aquele perfume numa oferta. E quando ela transforma numa oferta, ela entendeu o ambiente. E quando ela entende o ambiente, ela sabe quem está ali. E quando ela sabe quem está ali, ela sabe em quem ela pode depositar os problemas, as dores, as frustrações, as decepções, as rejeições. Ela sabe que existe um pé naquele lugar. Pastor, não estou entendendo. Deposite a sua oferta aos pés de Jesus. Pastor, você está querendo dizer que eu tenho que depositar o meu dinheiro? Não. Deposite a sua oferta. A sua oferta pode ser tanto coisas boas quanto coisas ruins. A sua oferta pode ser tanto um dinheiro, um bem, quanto um pecado, quanto uma promiscuidade. Engana-se quem acha que o altar, ele servia apenas para que você desse a sua oferta. Muito pelo contrário, aquela oferta, ela destinava-se a um pecado sendo consumido da parte de Deus pela humanidade. Então, no altar também é um lugar de você ofertar o seu pecado. No altar também é um lugar de você depositar os seus problemas. E quando falamos de altar, estamos falando dos pés de Jesus. Quantos aqui já não ouviram isso? Deposita aos pés de Jesus. E é o que essa mulher está fazendo. Ela pega o seu unguento, o seu vaso de alabastro, e ela traz a sua oferta. Preste atenção nisso. Aquele perfume que serviria para torná-la cheirosa e se deitar com outros homens, cumprindo ali uma promiscuidade, agora ele se transforma numa oferta. Ele se transforma numa unção. Ele se transforma em algo valioso. Então aquela mulher, ela consegue discernir o ambiente a tal ponto que ela pega aquele instrumento, aquela ferramenta que serviria para o pecado, e ela faz com que se torne a melhor oferta naquele tempo. E ela começa a derramar aos pés de Jesus. E ela começa a chorar. Mas entra comigo na cena. Ela está chorando, ela está ungindo, mas os fariseus estão falando, ela é pecadora. Ela está chorando, ela está secando com seus cabelos, ela está calada, quem sabe sussurrando, Andréia. Mas os fariseus estão dizendo, se ele soubesse quem é que está nos pés dele, se este for a profeta, saberia quem é que beijava o pé dele. Pastor, me dá uma palavra logo para desmistificar, para desenrolar esse rolo aí, te dou. Queridos, em nome de Jesus, existem lugares que as pessoas te colocam, que você já não está mais lá, mas se você se permitir, sabe o que vai acontecer? A voz que fala fora vai ter mais poder do que a voz que pode falar dentro. Porque a voz que fala fora, ela faz isso. A voz que fala fora diz que eu não posso. A voz que fala fora diz que eu vou ser igual aos meus pais. A voz que fala fora todos os dias fala dos meus pecados. A voz que fala fora não fala daquilo que eu tento ser, mas daquilo que eu não estou conseguindo ser. A voz que fala fora me rotula. A voz que fala fora me procura todos os dias num passado que eu já não estou mais lá. A voz que fala fora tem o poder para me tirar desse ambiente de adoração, que é o que essa mulher está vivendo aqui.
Gênesis capítulo 3, todos os dias, Deus vinha ter com Adão. Mas houve um dia que Adão não estava lá. E quando ele não estava lá, que Deus vai até Adão e fala assim: Adão, te procurei pelo jardim, onde você estava? O que Adão responde? Senhor, ouvi a tua e tive a voz que fala fora. Ela tem o poder de produzir medo em você, a tal ponto de você não compreender quem é o seu Criador e o que Ele tem como propósito para a sua vida. Porque enquanto a voz falava dentro, Adão estava ali. Enquanto a voz falava dentro, Adão não tinha medo. Enquanto a voz falava dentro, Adão sabia quem ele era. Enquanto a voz falava dentro, não tinha pecado de acusação. Enquanto a voz falava dentro, não haviam rótulos. Enquanto a voz falava dentro, era um adorador que nós tínhamos diante de Deus. Enquanto a voz falava dentro. Mas no dia que Adão começou a ouvir a voz que estava fora, ele perdeu o lugar da adoração, ele perdeu o lugar de intimidade, ele perdeu o lugar de quem ele era. Ele passou a não entender quem ele era. Ele perdeu o seu propósito. Ele perdeu a sua criação. Perdeu. Porque a voz que fala fora, ela tem o poder de nos procurar em lugares que nós já não estamos mais. E o que me chama a atenção nessa mulher é isso. Ela não ouve a voz que fala fora. Ela não ouve a voz de acusação dizendo: é pecadora. Ela não ouve o rótulo. Ela não ouve. Sabe por quê? Porque ela entendeu naquele momento, a partir do arrependimento, que uma voz começou a falar dentro. E a voz que falava dentro estava no lugar. E a voz que falava dentro estava no ambiente. E a voz que falava dentro se fazia presente. Então existia um lugar de intimidade para essa mulher. Querido, deixa eu te dar um recado. No lugar de intimidade não há espaço para a voz que fala fora. No lugar de intimidade é só você e ele. Por quê? Porque você não foi salvo para você. Você não foi salvo por você. Você não foi salvo para ser queridinho, não. Você foi salvo porque um propósito do mundo maior está se cumprindo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus não te livrou na salvação simplesmente para que você não fosse para o inferno, não. Ele te livrou na salvação para que você entendesse o seu valor, para que você entendesse o lugar de intimidade, para que você entendesse o lugar da sua adoração, para que você entendesse quem é que está no ambiente. No lugar de intimidade, somos só eu e ele. No lugar de intimidade precisa ser só você e ele. No lugar de intimidade não há espaço, Mônica, para outras vozes. Só há espaço para a única voz. Mas quando eu ouço a voz que fala fora, eu perco esse lugar de intimidade. Eu perco esse lugar de adoração. Eu começo a dar conta dos rótulos que me colocaram. Eu começo a dar conta daquilo que falaram que eu não seria. Enquanto a Bíblia diz que se você crer no nome dele, todas as coisas lhe seriam possíveis, porque obras muito maiores do que a dele você poderia fazer. O tempo todo a Bíblia está te tirando de escravo para te tornar filho. O tempo todo a Bíblia está falando que já não há mais lugar para incircuncisão ou circuncisão. Se você é de Cristo, você tem poder de todas as coisas nele. O apóstolo Paulo fala isso, meu Deus do céu. Mas quando eu ouço a voz que fala fora, eu só ouço acusação. A voz que fala fora me coloca lá naquele passado que eu já não pertenço mais. A voz de acusação vai te avaliar pelo que você foi, não por quem você se tornou. A voz de acusação vai dizer o que você não é, enquanto a Bíblia diz o que você é. Então ela está no ambiente. Ela está aos pés de quem tem que estar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Ao longo da história, você acha mesmo que Deus estava preocupado com os deuses fabricados no Antigo Testamento? De verdade. O pouco que nós sabemos sobre Deus, porque nós sabemos pouco,
Você acha mesmo que ele se importava com os deuses fabricados da época? Acha, gente? Não. Porque ele é Isaías diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. Ponto final. Você entende? Isaías capítulo 43, verso 13, a Bíblia diz que não há outro Deus além dele. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E não há outro Deus além de mim. Operando eu, quem impedirá? Ele fala da grandeza dele. Ele fala da soberania dele. Quando Moisés busca explicação para dizer: mas se o povo perguntar, diga que o grande eu sou te enviou, Moisés, ponto final. Porque ele é. Então você acha que nessa mentalidade que eu estou agora explicando para você, você acha que Deus iria se preocupar com os deuses fabricados, com deuses criados por mãos humanas, por barro? Não! Na realidade, o que Deus estava querendo era trazer o seu povo de volta. O que Deus estava querendo era gerar um lugar de intimidade para o seu povo escolhido, eleito e separado. O que Deus estava fazendo era o seguinte: olha, assim como o marido é atraído pela esposa, assim eu, o Senhor, quero me permitir ser atraído por vocês. Por isso Jeremias vai dizer o seguinte: olha, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E Êxodo capítulo 12, se não me falha a memória, a Bíblia diz que com um olhar de amor, o Senhor os levou para o deserto, os atraiu com cordas humanas, só para falar de amor ao coração do seu povo. Sabe o que é isso? Lugar de intimidade. Lugar de intimidade. Mas se você continuar permitindo, ouça, se você continuar permitindo ouvir a voz que fala fora, a voz que fala dentro, não vai dizer o quanto você é precioso, o quanto você é preciosa aos olhos dele. Porque a voz que fala fora são vozes falhas. A voz que fala fora não discerne aquilo que é do Espírito por muitas vezes. A voz que fala fora, a mesma língua que tem o poder de te abençoar, é a mesma que tem para te levar de volta 20, 30 anos atrás e te colocar naquele lugar que você já não faz mais parte dele. Mas a voz que fala dentro te fala uma coisa: tu és meu e eu te escolhi, ponto final. Você está entendendo isso? Tu és meu. Tu és meu. Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Tu és filho, querido. Tu és filho. Mas porque nós muitas vezes nos comportamos como escravos, não entendemos a graça, não entendemos a voz que fala dentro. Porque quando a voz fala dentro, não há espaço para outra coisa. Quando a voz fala dentro, ela só fala o quanto você foi resgatado com poder. Por isso Davi, em Salmo de número 42, vai dizer, fazer uma declaração em oração ao Senhor, dizendo: olha, o Senhor me tirou de um charco de lodo, de um tremedal de lama. O Senhor limpou os meus pés, firmou os meus passos e me pôs sobre uma rocha firme. Porque ele entendeu quem era Deus na vida dele. Quando eu ouço a voz que fala fora, eu não consigo dar lugar para a voz que fala dentro. Por quê? Porque nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Nós não podemos servir a dois senhores, disse Jesus. Porque você há de agradar a um e desagradar ao outro. Então, não é mais tempo de cochear entre dois pensamentos. Ou nessa noite você sai daqui entendendo o ambiente que está sendo formado para você, esse lugar de intimidade. Ou a voz que fala fora vai continuar te desanimando, vai continuar dizendo que você não é, vai continuar dizendo que você não pode, vai continuar sustentando o pecado que Deus já perdoou. E muitas vezes nós estamos nos colocando nesse lugar. Todas as vezes estamos nos colocando em teste, achando que tudo que fazemos para Deus é o que vai pagar aquilo que Ele fez por mim. E quando Paulo diz que um preço foi pago por mim e por você, que você não pode estimar, um preço que não foi pago com cédulas, com dinheiro, mas um preço que foi pago por sangue. Você está entendendo isso? Sim ou não?
ajuda aqui. Por favor. Aleluia. Então Deus nunca se importou com deuses fabricados. Ele só queria atrair a atenção do seu povo. Não porque ele necessite ou porque ele é carente, não. Mas simplesmente para que o povo pudesse entender o quanto eles eram amados. Porque no lugar de intimidade, eu não tenho lugar para rejeição. No lugar de intimidade, eu posso ser um pecador por essência, mas eu não vivo mais na prática do pecado. No lugar de intimidade, a única voz que governa a minha mente é a voz que fala dentro dela e não as que falam fora. No lugar de intimidade, queridos, é isso que Ele quer gerar em você. Eu ouço um pastor que ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz: quando eu vou ter intimidade com a minha esposa, ele não chega para a esposa, abre a Bíblia e diz: olha, assim diz o Senhor. Não, ele simplesmente olha para ela e ela olha para ele. Por quê? Porque houve um ambiente de intimidade. É assim que Deus quer fazer comigo, com você nessa noite. Ele quer nos levar de volta a esse lugar de intimidade. Mas para que Ele leve você e eu para esse lugar de intimidade, nós não podemos dar espaço mais para amantes tentando na mesma cama do que eu e ele. Não pode. Não pode. Estamos levando adultério para o nosso relacionamento com Deus. Não somos em nada diferente desse povo que fabricava deuses. Nós não fabricamos deuses, mas nós adoramos o nosso dinheiro. Nós não fabricamos deuses, mas nós adoramos o nosso ego. Nós não fabricamos deuses, mas nós nos tornamos os próprios deuses. Em nome de Jesus, há um lugar de intimidade preparado para mim e para você. Mas o lugar de intimidade só se conhece, só se entende e se discerne no Espírito. Porque o ambiente que ela estava não era propício para isso. Era um ambiente de promiscuidade. Ele não estava propício para isso. Mas a partir do momento que ela discerniu, ela tornou aquele lugar um ambiente propício para isso. Deu para você entender? Pastor, mas na minha casa o meu pai é pai de santo. Queridos, pastor, mas na minha casa os meus filhos servem. Queridos, você não está entendendo? Quando você discerne quem é que está no ambiente, não há lugar para a voz que fala fora. Tudo aquilo que tira você da sua preciosidade, tudo aquilo que tira você do lugar que Deus te colocou, te plantou, tudo aquilo que tira você da certeza de que Ele disse que você seria, a partir do momento que você cresce no nome dEle, tudo aquilo que você ouvir fora não condiz com a voz que quer falar dentro. Há um lugar de intimidade sendo gerado aqui nessa noite. E aí, como essa mulher, você pega todas as ferramentas que você servia ao diabo. Sabe o que você vai fazer? Elas se transformam em dons. E agora você vai servir ao Senhor. Porque na minha promiscuidade eu servia ao diabo. Mas essa mesma ferramenta que era o meu corpo, que era eu, que era o meu entendimento da época, essa ferramenta chamada Leandro, hoje pega o mesmo relacionamento do que é deitar com homem e mulher, para falar para você do que é o amor de Deus com o seu povo, com a sua igreja. Para você entender o que significa ser noiva, adornada, separada, imaculada. Por isso, em Hebreus capítulo 3, verso 4, a Bíblia vai dizer que digno de honra dentre todos seja o matrimônio. Por quê? Porque quando eu entendo o matrimônio na terra, eu entendo o matrimônio no céu. Isso não tem a ver com as minhas imperfeições ou com as vozes que falam fora, mas tem a ver com a voz que fala dentro. Porque você vai falhar, mas depois você volta naquele lugar. No lugar de intimidade, onde só há você e Ele, e a voz que fala dentro te leva a outras áreas, para que você possa respaldar um ambiente ali formado entre você e Ele. Quantos estão comigo? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Nos preocupamos o tempo todo em fazer. Não é assim? O tempo todo estamos fazendo. O tempo todo estamos nos movimentando. Isso é bom, isso não é ruim.
tempo todo estamos preocupados em ser aceito. Estamos preocupados em mostrar quem somos. Estamos preocupados em dizer o poder que temos. Estamos preocupados em dizer o nosso cargo, o nosso título o tempo todo. Mas no lugar de intimidade, não há lugar para essas coisas. No lugar de intimidade, só há lugar para a sua humildade, reconhecendo quem Ele é na sua vida. É o que essa mulher está dizendo. Olha, eu era pecador até 5 minutos atrás. Olha, esse vaso de alabastro, esse perfume que estava aqui, era para eu me perfumar, e os homens iriam sentir o cheiro dele. Mas agora eu quero ofertar esse cheiro para o Senhor. Eu quero tornar essa oferta de pecado agradável ao seu cheiro, ao Senhor, às suas narinas. Você está entendendo isso, queridos? Há um lugar de intimidade para nós. Nós nos preocupamos tanto com essas coisas, em sermos aceitos, em mostrar o que somos. Nos preocupamos tanto com as nossas necessidades, com as nossas dificuldades. Nos preocupamos tanto com a nossa falta de compreensão. As pessoas não nos compreendem. E esquecemos de uma coisa. Esquecemos de nos tornar quem Ele quer que eu seja. Esquecemos de nos tornar quem Ele quer que você seja. Ou que sejamos. Porque no lugar de intimidade não há lugar para essas coisas. Quando só há você e Ele, você não se preocupa mais em fazer, as coisas perdem o seu sentido. Você não se preocupa mais em ser, porque você sabe que a sua vida está sustentada por Ele. Você não se preocupa em alcançar, porque você sabe que o pão de cada dia vem dEle. Você não se preocupa com a porta que se fechou hoje. E aí a porta que fechou hoje, no lugar de intimidade, a voz que fala dentro vai dizer: fique tranquilo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Apenas confie em mim, porque a porta que eu fecho hoje é uma porta muito maior que eu abro amanhã. Mas no lugar de intimidade você vai ouvir a voz que fala dentro. Porque o tempo todo, por mais que a Bíblia nos discipline, nos repreenda, por mais que a Bíblia nos ensine, por mais que Deuteronômio capítulo 8 diz que assim como o pai disciplina o filho, assim Ele faz com aqueles a quem ama, por mais que a Bíblia diga tudo isso, mas o tempo todo ela está me levando para um lugar de intimidade, porque é ali que eu vou compreender quem eu sou quando Ele está comigo. Foi isso que Adão não compreendeu. Por isso ele teve medo. Por isso ele teve medo. O Senhor está arrancando alguns medos aqui nesta noite. No lugar de intimidade já não cabe mais o que eu fiz. No lugar de intimidade já não cabe mais quem eu era. No lugar de intimidade já não cabe mais os rótulos. Porque no lugar de intimidade Ele me torna um alguém precioso. No lugar de intimidade eu sei o meu valor. No lugar de intimidade eu reconheço dizendo: Senhor, eu era pobre, miserável. Assim como o Jó declarou, eu era cego, eu era nu. Mas no lugar de intimidade eu entendo que o Senhor está movimentando as coisas. E por mais que seja clichê você ouvir isso, mas Jó de número 42 é a coisa mais linda. Eu sei que o meu Redentor vive. No lugar de intimidade, a única voz que fala dentro te garante isso. Mas eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra em meu favor. No lugar de intimidade, Abacuque capítulo 3, verso 17, a Bíblia diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que não haja o alimento nos campos, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque a única voz que eu ouço no lugar de intimidade é a voz dizendo: Deus não sente o prazer daqueles que retrocedem, mas se agrada daqueles que avançam, como diz Hebreus. No lugar de intimidade eu não vou ouvir: você é um condenado. No lugar de intimidade, assim como essa mulher aos pés daquele ambiente, ela não ouviu: você é uma prostituta. No lugar de intimidade você não ouve: você é um ladrão, um adúltero. No lugar de intimidade você recolhe a sua insignificância, e Ele mostra o quanto Ele é grande na tua vida.
Você pisar numa igreja, as pessoas não olharam para você, não acreditaram em você. Você entender que você não tem credibilidade, que as pessoas não enxergam potencial em você, que tudo que elas sabem dizer é que você é um bêbado, que você é um filho de bêbado, que você não tem estudo. Deus é poderoso, queridos, para transformar histórias. Ele é poderoso para te dar uma formação. Ele é poderoso para te tornar alguém, não porque você precise disso, mas só para que tu saiba que Ele é Deus. E que no lugar de intimidade existem vozes falando fora, você vai ser um bêbado. Você não vai passar da quinta série. Você está com 18 anos e só tem a quinta série. A sua filha vai dar igual você. Se você não vai ter nada para oferecer para sua filha, o casamento não vai durar um ano. E o problema é que muitas vezes a gente acredita nessas vozes e começa a fazer coisas que desagradam o Senhor. E você começa a jogar fora coisas que Ele confiou a você, que Ele entregou nas suas mãos, que Ele disse: eu estou botando essa pessoa para transformar a sua vida, para mudar a sua geração. E você joga fora por um simples momento, porque a voz que fala fora falou muito mais, você se deitou com uma amante. E quando existe uma noiva esperando, porque a voz que fala fora tem o poder para causar tudo isso em nós. A voz que fala fora nos causa medo, nos causa desespero, nos dá desesperança, incertezas. A voz que fala fora diz assim: mãe, pode preparar um sepultamento, porque olha, eu não garanto que seu filho vai sair dessa mata. A voz que fala fora diz: olha, o normal é acordar com 48 horas, mas já são 4 dias. Mas quando a voz fala dentro, diz assim: olha, filha minha, não se preocupe, eu fiz assim com Lázaro. Foram 4 dias para que ele pudesse ressuscitar, o meu milagre pudesse operar na vida dele. Porque a voz que fala fora vai dizer: mas Senhor, se o Senhor tivesse chegado 2 dias antes, meu irmão estava vivo. Mas a voz que fala dentro diz assim: fica tranquilo, isso é para a glória de Deus. Você está entendendo isso? Então, no lugar de intimidade, queridos, não há lugar para outras vozes. Você vai sair daqui nessa noite entendendo quem você é nele, o que você pode nele, quem é o Deus que você serve, o que Ele pode fazer na sua vida. Você vai entender que Ele é um Deus de poder, que ainda que não restaure, é porque Ele não quis, mas Ele é poderoso para transformar novas todas as coisas. Mas existe um lugar de intimidade para isso. E no lugar de intimidade não cabe outra coisa que não seja você e Ele. Porque haviam muitos convidados nessa festa. Havia um banquete maravilhoso. Pensa num banquete. Simão era rico, Simão tinha condições. Porque uma pessoa nessa época, muita movimentação, me ajuda aí. Porque Simão nessa época, ele só poderia convidar alguém se ele tivesse condições e oportunidade de bancar aquele jantar. Então haviam muitas vozes falando fora, mas a voz que falava dentro só enxergou uma coisa: os pés dele. A voz que falava fora, que falava dentro, só enxergou uma coisa: a adoração que poderia oferecer. A voz que falava dentro só a fez enxergar uma coisa: que toda a ferramenta que ela iria usar para promiscuidade, se ele estar com os homens, se tornaria uma grande oferta ao seu Senhor naquela noite. É a voz que fala dentro. Você, com muito carinho, não são dessas coisas não, mas dá uma olhada aí pro teu irmão aí, por favor, pra tua irmã. Diz assim, ó: não me procure no meu passado. Por quê, pastor? Porque eu já não estou mais lá. Você está entendendo isso? Você pode aplaudir ao Senhor por isso?
Não me procure no meu passado, eu não estou mais lá. Porque há uma voz que fala dentro. E a voz que fala dentro não diz quem eu era, não diz que eu sou condenado, não diz que eu sou prostituto. A voz que fala dentro diz que eu sou filho, que eu sou amado. A voz que fala dentro diz: eu te separei para uma grande obra. A voz que fala dentro diz: olha, através de você eu vou alcançar a sua casa, o seu filho, a sua família. A voz que fala dentro não dá lugar para coisas que servem ao diabo. A voz que fala dentro é a voz que fala dentro. Se tu soubesse o que eu contemplo para esta igreja, se tu soubesse o que eu contemplo neste lugar, e a voz que fala dentro só diz uma coisa: permaneça compreendendo da onde eu te tirei, olhe para trás apenas para você ver quem você era, não mais do que isso. Então pare de se procurar lá, porque as pessoas te procurarem lá é normal. Agora você se procurar lá, se você não vigiar, se torna uma constância na sua vida. Então não esteja mais no lugar que Deus já disse para você não estar mais. Você está entendendo isso? Aleluia! Quando eu perco esse lugar, eu acabo vivendo como um semi-condenado. Você sabia disso? Porque quando eu perco esse lugar de intimidade, eu não tenho mais a capacidade de me ver como Ele vê. Uau! Você precisa entender isso. Quando eu perco o lugar de intimidade, eu perco a capacidade de me enxergar como Ele me enxerga. Ei, deixa eu te dar um recado. Pare de viver como um semi-condenado. Porque todas as vezes que Deus olha do céu para a terra, Ele não vê o Marcos, não vê a Carol, não vê a Cacau, não vê o Zé, não vê a Cláudia, não vê o Douglas, não vê a Larissa, não vê, não! Quando Ele olha do céu para a terra, Ele só enxerga uma coisa: o sangue de Jesus. E quando Ele bate o olho do céu para a terra, enxerga no meu nome, no seu nome, o sangue de Jesus, Ele diz: eu sou alienado à minha palavra, e a minha palavra diz que o sangue do meu filho purifica ele de todos os pecados. Deu para entender o que essa mulher está vislumbrando? Deu para entender? Por isso Ele diz, ela se antecipou. Eu entrei na sua casa, Simão, tu não me deste ósculos. Eu entrei na sua casa, você não me tratou como eu deveria ser recebido, como uma visita. Mas desde que eu entrei nessa casa, essa mulher chegou à minha presença. Ela não cessa de me beijar, ela não cessa de me ungir, ela não cessa de reconhecer quem eu sou. Por quê? Porque no lugar de intimidade, os teus olhos não fazem mais parte dessa terra, mas começam a olhar para a eternidade, aquilo que Deus está construindo através de você. O lugar de intimidade faz isso. O que eu preciso ser, pastor, mais espiritual? Você só precisa entender que no lugar de intimidade não há lugar para outras coisas. Sabe qual é o grande problema? Estamos indo para um lugar de intimidade cheio de coisas. Sabe o que nós fazemos no nosso lugar de intimidade? Deitamos a cabeça no travesseiro e dizemos: faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Deitamos a cabeça no nosso travesseiro e dizemos: Jesus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela comida, obrigado por isso, obrigado por aquilo. No fundo, sabe o que você está levando para ali? Exatamente quem você é. Uma pessoa que não entendeu a bênção de Deus sobre a sua vida. Sabe o que você leva para o lugar de intimidade? Lamúrias, queixas, reclamações, murmurações. Enquanto no lugar de intimidade Ele só está dizendo para você: filho meu, filha minha, com um olhar eu te atraí, e como que cordão humanos eu te lacei, eu te levei ao deserto só para falar de amor ao seu coração. No lugar de intimidade Ele está dizendo: olha, eu só quero que você compreenda que eu estou pronto, e você só precisa chegar a mim. Simples. Então para de levar suas reclamações. Você acha que Ele já não sabe de todas elas? Davi diz que se ele fizesse uma cama no mais profundo
do abismo, o Senhor ali estaria com ele. Se ele subisse ao céu, o Senhor também ali estava com ele. Davi foi um dos caras mais intensos à compreensão de quem era Jesus, de quem era Deus que eu posso conhecer na Bíblia. Todos os salmos que Davi escreveu, que não são 150, né, mas a sua grande maioria, se não me falha a memória, 120 não, 70 e poucos salmos, que Davi foi responsável por escrever. Você percebe que as palavras de Davi tratam-se de expressões. É Davi que no Salmo 5 vai dizer: Senhor, pela manhã eu apresento as minhas orações a Ti e fico esperando. É Davi do Salmo de número 23, como você já conhece, vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Eu quero completar: guia-me mansamente às águas tranquilas por amor do Seu nome. Guia-me mansamente às águas tranquilas por amor do Seu nome. Guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Antes disso ele diz: refrigera minha alma. Salmo de número 42: aquieta minha alma, Senhor. Faz com que o meu coração ouça a tua voz. É Davi que diz: Senhor, sonda-me, me conhece, vê se há dentro de mim algum caminho mau. É Davi que diz em Salmo 53, Salmo 51: não afaste-me o teu espírito, nem repulse minha tua presença. Guia, Senhor, não afaste-me nem repulse minha tua presença. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Obrigado, Senhor. E renova dentro de mim um espírito inabalável. São expressões. Você está entendendo isso? Porque ele entendeu o ambiente, o lugar de intimidade que ele tinha com Deus. Então para de levar os seus problemas para o lugar de intimidade. Deus já conhece todos eles. Pare de levar as suas queixas para um lugar de intimidade, dizendo: Senhor, ai, o Senhor me abandonou, o Senhor não está me vendo, querido. Sai desse lugar. Se você está fazendo isso, essa é a maior prova que as vozes que falam fora estão governando a sua vida. Mas quando a voz começar a falar dentro, você vai começar a dizer: Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Eu nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão de cada dia. Senhor, nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará na minha tenda, porque o Senhor, meu Deus, é comigo. A voz que fala dentro só me diz quem eu posso ser dele. Esforça-te, tem de bom ânimo. Assim como eu fui com meu servo Moisés, serei contigo. Então somente ser forte e corajoso. Não desviando nem para a direita nem para a esquerda. Guardando as minhas palavras, invocando dia e noite, meditando nelas, porque eu farei você passar esse povo por esse deserto. Mas a voz que fala fora, sabe o que diz? E agora? Melhor seria morrer no Egito. Melhor seria comer as cebolas. Melhor seria porque lá tinha covas para que nós e a nossa família pudéssemos ser enterrados, sepultados. Mas a voz que fala dentro diz: olha, Josué capítulo 14. Ah, coisa linda. A voz que fala dentro diz: olha aqui, Caleb, Josué, vem cá, Josué. 45 anos há, Josué, desde que o Senhor, por intermédio de Moisés, nos falou tais palavras, nos prometendo a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. Então, Josué, assim como há 45 anos atrás, dá-me agora por herança a terra que Deus prometeu sob juramento. E eu quero te dizer uma coisa, Josué. Ainda naquela época, como nos dias de hoje, com 85 anos, estou tão forte para fazer as mesmas coisas que Ele
me ordenou, porque havia uma voz que falava dentro dos 12, a voz falou dentro em 2. Neemias capítulo 6, está aí. Sanbalate, Gesem, os inimigos de Neemias, intentando fazer o mal contra ele e seus amigos. Por 5 vezes me mandaram um recado, e por 5 vezes eu respondi da mesma forma: estou envolvido em uma grande obra, de tal forma que não posso descer. Porque era uma voz que falava dentro, e a voz que falava dentro só vai levar você para esse lugar de intimidade. Você está entendendo isso? Quero terminar, mas o Espírito Santo está falando com pessoas aqui nessa noite. Eu estou terminando. Por favor, não brinque com isso. Eu estou falando sério agora. A voz que fala dentro diz o seguinte: eu estou aprisionado. Aprisionaram o meu corpo, mas a minha mente está livre. O cara está preso no livro de Filipenses por 24 vezes. Ele diz: alegrai-vos. Por 24 vezes há uma palavra de alegria. O livro de Filipenses é conhecido como o livro da alegria. E o cara estava preso, aprisionado, porque havia uma voz que falava dentro. A voz que fala dentro. O apóstolo Paulo vai ser preso por um rei chamado Agripa, e ele diz: tu não tens poder sobre mim, porque quando você me prende, pode me prender, porque aonde tu me colocar, a voz que fala dentro vai fazer com que o nome do meu Senhor seja glorificado. É a voz que fala dentro. Sai desse lugar em nome de Jesus. Para de ouvir as vozes que falam fora. Sai desse lugar. Até quando a voz que fala fora vai determinar a sua vida, a sua trajetória? Volte para a voz que fala dentro, e tu vai ver o que significa confiar no Senhor. Mas o que eu tenho levado para esse lugar de intimidade, queixas, rótulos, problemas, disseminações, eu fico imaginando Deus, e só sobe para Ele rótulos, problemas, queixas, murmurações, lamúrias. Eu profetizo em nome de Jesus que assim como essa mulher, há 5 minutos atrás, estava pronta para se deitar com homens, com aquele unguento, agora 5 minutos depois, ela transforma aquela ferramenta do pecado em uma ferramenta de bênção. E ela começa a derramar. Eu fico imaginando, enquanto Deus olhava para aquela mulher e ouvia aquelas vozes dizendo: é uma pecadora, ao mesmo tempo Ele falava dentro dizendo: filha minha, apenas me adore. Apenas me adore, porque este o Senhor não rejeita. A Bíblia diz que Ele não se aguenta, Ele não resiste ao coração quebrantado e o espírito contrito em adoração a Ele. Vem para esse lugar de intimidade em nome de Jesus. Então no lugar de intimidade não há lugar para suas dores, para os seus traumas, para suas lamúrias, para suas murmurações. No lugar de intimidade não há lugar para condenação. No lugar de intimidade você para de se procurar quem você era e passa a entender o que Ele fez na sua vida. Vem para o lugar de intimidade, porque há revelação para você no lugar de intimidade. E aí Salmos de número 25, verso 14, a Bíblia diz que Deus, Ele se satisfaz em compartilhar os seus segredos, a saber, aos seus profetas. E quando fala do profeta, não está falando de um período profético, mas é todo aquele que tinha uma revelação profética que estava acontecendo. Lugar de intimidade. Lugar de intimidade. Queremos um relacionamento de intimidade, envolvidos com um monte de coisas. Ele não te salvou para isso. Ele te salvou para você ser dele. Ele não te salvou para você não ir para o inferno. Isso seria muito fácil para Ele. O inferno foi Ele que criou. Você sabia disso? Você sabia que a sua salvação na verdade não é do inferno? O pastor pregou heresia. Não, a sua salvação é da ira de Deus. A ira de Deus é o próprio inferno. Você sabia disso?
nós falamos que Ele nos salvou, nós estamos dizendo que Ele nos salvou da ira dEle. Meu Deus, como pode alguém me salvar da sua própria ira? Que amor é esse? Eu não vou entender nunca. Pare de ir para esse lugar de intimidade, cheio de coisas, envolvido com um monte de coisas, envolvido com um monte de jeitinhos. Para com isso, queridos. Sai desse lugar. Para de ficar dando cartucho para o diabo. Para de ficar dando munições para ele. Você acha que não tem dia que a minha carne não grita? Sabe o que eu faço? Eu vou para o banheiro sozinho. Diabo, tu não vai mais me ver nesse lugar, porque eu dou conta de muita gente dentro e fora da igreja. E não é só por causa das pessoas, é porque eu entendi o meu propósito em ti. Então para de dar munição para o diabo, querido. A sua carne vai gritar, a voz que fala fora vai tentar te convencer, a voz que fala fora vai tentar te trazer um certo tipo de benefício, a voz que fala fora vai te trazer um jeitinho para você se beneficiar. Querido, pague o preço. O preço de ser correto é alto demais, mas a consciência tranquila de deitar sua cabeça no travesseiro, isso não tem preço. Você está entendendo isso? Eu quero encerrar te dizendo uma frase que marcou a história de um jovem lá em Vila Velha, quando eu fui agora tirar uma semana de descanso na casa de um casal de amigos. Esse jovem estava desviado há 3 anos, bebendo uísque, bebendo cerveja, história de garotinhas aqui, garotinhas ali, tirando a virgindade de meninas, os pais em casa, enlouquecidos nesse lugar de condenação, dizendo: o que eu fiz para que ele se tornasse isso? Mas o pastor não tem descanso. Você sabia disso? O pastor não descansa. O pastor é pastor dentro da igreja e fora da igreja. O pastor é pastor dentro de casa e dentro de um prostíbulo. O pastor é pastor fazendo as coisas certas e fazendo as coisas erradas. Não há diferença disso. E eu fui orar de madrugada, 3 e pouca da manhã, estava eu orando por aquela casa, por aquela família, na cozinha deles. E Deus me deu uma palavra, uma frase que eu li num livro. E Deus saltou aquilo no meu coração. E quando ele aparece lá pela manhã, com a menina que ia viajar com ele para a casa dele, lá em Minas, morar com ele, menino que era ministro de louvor. Se eu fosse naquele lugar e não compreendesse que Deus tinha uma obra através da minha vida, eu estou no lugar errado, eu não estou no lugar de intimidade. A minha esposa no caminho já tinha liberado uma palavra dentro do carro falando: olha, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo naquele lugar. E eu não tinha dúvidas disso. Quando chegamos lá, houve uma palavra de direcionamento para o casal, houve uma palavra de direcionamento para o filho menor, mas houve uma palavra de arrependimento, porque estava desviado. E uma frase fez aquele garoto chegar em Minas chorando. E essa frase eu quero deixar aqui para vocês. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Para eu ir para um lugar de intimidade, olha aqui para mim, por favor. Para eu ir para um lugar de intimidade, eu vou precisar compreender isso. Existem coisas, preste atenção, que Deus vai arrancar de mim, mas existem outras que eu vou precisar entregar para Ele. Porque para Jesus seria muito fácil arrancar a promiscuidade, a prostituição dessa mulher. Você está entendendo isso? Para Jesus seria muito fácil ele arrancar a prostituição dela. Deus já tinha arrancado, preste atenção nisso. Deus já havia arrancado a voz de condenação que falava fora. Mas a prostituição, ela precisou entregar para Ele. Você está entendendo isso? Eu não sei qual área da sua vida essa palavra caiu como um paraquedas, mas eu quero dizer para você, a porção de hoje é essa. Existem coisas
que Ele já arrancou de você, mas outras Ele está esperando você entregar para Ele. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E eu queria que, se você compreendeu essa palavra, no seu espírito, se você entende que tem algo para entregar para Ele, muitas coisas Ele já arrancou, mas se você entende que tem algo que Ele não vai arrancar, que você vai precisar entregar para Ele, eu queria que você viesse aqui. Pode sair do seu lugar e pode vir, eu quero orar com você. Aleluia. Assim como aconteceu o ambiente sendo transformado, assim como aquela mulher transformou o lugar do pecado no ambiente de adoração, eu acredito que aquilo que você está entregando aqui, você já está entendendo o ambiente que foi formado aqui. Aleluia. Aleluia. Sei que estás